Podemos continuar então? Então vamos lá. Natureza de Jesus. O ser humano pode ser fisicamente mulher ou homem. Dentro do conceito biológico, entendemos que a mulher é composta por XX. Alguma novidade para alguém aqui? Não? E o homem? XY. Bom, a união do homem e da mulher, geneticamente falando, gera a possibilidade da mulher ceder um dos seus X e o homem ceder o X dele. Neste caso, o filho será? Mulher. Se o homem doar o Y, homem. Ou seja, antigamente os homens culpavam as mulheres por não ter tido filho, né? E ainda falava, ainda era um pouco assim, repetitivo, né? Filho homem. Você não me deu um filho homem, a culpa é do seu Y preguiçoso, miserável. A mulher não tem como doar Y, só o homem que pode. Pode ser uma anomalia XXY, pode. Não, a mulher pode ser 3X, que seria super feminino, mas aí ela automaticamente ela é estéril. Mas tem umas anomalias também. Tem. Nesse caso, seria a mulher ela teria 3X. XXX. Esse cromossomo a mais. Não, na mulher não. No homem, sim. No homem eu desconheço, não é minha área, até porque, mas a mulher eu sei que ela pode ter um cromossomo a mais, também X, e torna ela o que é chamado comumente de super feminina, mas ela é estéril por conta disso. Tem agora uma colocação da neurociência trazendo, tá? Que o homem pode ser X, Y, tá? E são os homens mais agressivos que tem. Deve ser o que ele comentou, eu desconheço isso. Tá? Inclusive eles têm aquela característica do pit boy, eles têm muito pelo. É verdade. Pit boy foi. Tá? É pit boy. Né? Mas isso aí é Deus. Lembrei do programa de humor, mano. Iron Maiden. Por exemplo, acho que voltar. Não sei, porque aí, volto a dizer, não é minha área, eu não sou biólogo, eu sou teólogo, né? Mas o que se sabe acerca do hermafroditismo é que, na verdade, em algum ponto é que se decide, o organismo decide se vai ser homem ou mulher, feminino ou masculino, o órgão vai se desenvolver. Em alguns casos pode acontecer desenvolver os dois, um em menor porção ou menor percentual. Mas não é minha área, eu desconheço completamente, não tem nem como explicar isso. Mas isso aí que eu estou falando não tem nada a ver com o processo de hermafroditismo nem nada, não. Tá? Não, é porque ele perguntou o que seria em caso de uma questão mesmo de um desenvolvimento a mais da testosterona. Então esses caras que você vê com pitbull, todo saradão, tem um Y a mais. Não, esses são extremamente agressivos, tá? Isso aí é novável. Os fundadores da Lei Maria da Penha, né? Mais ou menos, tá? Vamos lá? Então já sabemos que também existe um processo genético chamado partenogênese. Existem alguns casos documentados de paternogênese na humanidade, mas são casos absolutamente questionados por conta da forma de análise da época. O que seria a partenogênese? A mulher gera uma criança somente por ela, sem a presença do espermatozoide masculino. Que o que se diz é que em algum momento uma das células da mulher se torna o equivalente ao espermatozoide e fecunda o próprio óvulo. Então, ela geraria uma criança por ela mesma. Isso acontece na natureza. Acontece sim. Mas não existem provas de que isso tenha acontecido nos seres humanos. Existem algumas documentações antigas e que são altamente questionadas, porque muitas vezes usou-se o argumento da genitura partenogênica, né? Ou seja, gerar sem a presença, para dar a ideia de que houve um milagre. Às vezes não houve milagre nenhum, às vezes pelo contrário, houve foi falta de vergonha na cara. Mas vamos lá. O problema da partenogênese, os casos que são documentados, se eu não me engano, são em torno de 5 documentados, não comprovados. São coisas absolutamente diferentes. Nos 5 casos, material genético só da mulher vai gerar o quê?
Então, meus irmãos, nós temos duas opções a fazer. Agora, misericórdia, segurem nas cadeiras. Ou Jesus era mulher, aí sim, possível a partenogênese. Ou existe uma de Gustavo, existe uma teoria que Maria seria inseminada sexualmente. A ciência não ia corroborar jamais isso, porque mas ainda assim, se ela fosse inseminada oficialmente, para Jesus ser homem, ia ter que ter presença de espermatozoide. Poderia não ter havido sexo, mas teria que ter presença de espermatozoide. O que acontece é que em alguns casos, tem médicos aqui que, por favor, me desmintem se eu estiver errado, mas existe um processo natural de algumas mulheres que é chamado de ímen complacente, que ele não se rompe em si, mas ele é como se reconstituísse. E mesmo a mulher tendo um filho, depois ele grávida, verifica-se que o ímen dela está intacto. Então, costumamos dizer que é uma gravidez partenogênica. Não houve rompimento, então ela é virgem. Se ela é virgem, está grávida, é milagre. Ah, mas é mesmo. Então, perguntaram agora há pouco sobre Maria, Virgem Maria. Pois é. Não estou ouvindo nada que você está falando. Existem casos documentados nos Estados Unidos, mas eu falei que eles não são comprovados. Então, documentado é o quê? Na época, o indivíduo olha, examina a mulher e fala: seu ímen está intacto, e você está grávida. Ele vai documentar o caso. Que você está grávida e é virgem. É um caso de partenogênese. Na época. Mas hoje sabemos, com conhecimento que tem, que o ímen pode ser complacente. E a mulher pode se manter fisicamente virgem na visão desse tipo de exame. Tá? Vejam bem, não confundam. Eu não falei comprovados, eu falei documentados. Isso causa um tumulto muito grande, falar que Maria não era virgem. Mas nós vamos pegar um livro chamado Os Evangelhos e o Espiritismo, onde se fazem perguntas e respostas para Divaldo e para o Zé Raul Teixeira. O Zé Raul responde uma pergunta acerca da natureza de Jesus. Ele diz que Jesus nasceu de forma natural, porque se não fosse assim, ele romperia, quebraria a lei que ele veio dizendo cumprir. Quem criou a natureza? Foi o que eu ouvi daqui. Deus. Deus é perfeito? Então nós temos que, pela lógica, supor que a natureza também o é. Deus abre exceções? Não. Então a natureza também é. Tudo é programado, tudo está projetado. E não se tem, de forma alguma, a possibilidade hoje, do conhecimento que se tem, de uma mulher. Não se tem prova de que a mulher pode gerar uma mulher. Estou falando fêmea. Fêmea de algumas espécies tem sim. Mas de mulher, não tem prova de que uma mulher possa gerar uma criança por ela mesma. E mesmo que fosse, se o material genético é só dela, e essa criança nunca seria uma menina ou menino que fosse, se ela fosse 3x, porque ela teria que ser estéril, ter esse cromossomo. Beleza? Tem tudo bem? Eu fiquei tão feliz, ninguém ficou horrorizado. Porque tem lugar que tem gente que levanta a mão assim, mas pois não, assim, misericórdia de Deus sobre a sua vida. Aí eu falo assim, lombando e tal nome do Cristo. O quê? Eu falei, eu recebo em nome do Cristo. Se você quer me dar misericórdia, seja bem-vinda. Uma vez eu estava numa locadora, conversando com um jovem, e ele virou para mim e falou assim: você é de que igreja? Eu falei assim: eu sou da igreja do Cristo. Qual é? A igreja do Cristo, eclesia do grego, igreja, assembleia, agrupamento. Nós somos igreja. Se nós estivéssemos aqui num grupamento religioso, isso aqui seria o hieron, o templo. Nós somos igreja. Ele, não, mas qual templo você pregou? Eu sou espírita. Fogo no ser espírita.
Eu falei assim, eu recebo, eu quero que fogo venha em mim. E como assim? Porque João Batista, quando batizava, dizia, vos batizo com a água para o arrependimento, mas após mim virá aquele que batiza com o fogo do Espírito, para te tornar puro. Então, que seja, se é para o fogo vir em mim, que venha, que queime tudo, eu sou alma eterna, mas pode acontecer queimar meu corpo. Fala, Roque, nunca vai esquecer seu nome. Eu li há 20 anos atrás no Jornal do Globo, 20 anos atrás, essa situação, uma mulher de 25 mil, não sei, feita de cara na realidade. Muita coisa, eu pensei em caso de moço, na minha casa, na minha vida, que o moço engravidou, tem rompimento íntimo, o cara já pulou de coisa, foi lá e tal, e assim, cara, já passou por isso também. Então, para mim, não importa a maneira que eu fiz, eu quero fazer isso, falar, eu Mas pois é o que você falou, eu concordo. Isso é uma verdade. Não importa se Jesus se chamava Yeshua, se Maria era virgem, não, para nós não. Mas um dos aspectos da doutrina espírita precisa ter esse esclarecimento, porque a doutrina é baseada num tripé: religião, filosofia e ciência. Isso aqui é só ciência, não tem nem filosofia nem religião. Essa transparência aqui é absolutamente ciência, e ela não foge à doutrina. Devemos encarar a ciência em todo momento, face a face. Se o espiritismo estiver errado, aquele ponto deverá ser alterado. E com isso nós provamos que Deus é absolutamente justo e que a natureza segue o seu curso. Jesus veio de forma natural, como todos nós viemos. A diferença de Jesus para nós é aquilo que o ser humano não é capaz de produzir, que é o espírito. Nós dizemos na teologia que o processo criador é chamado de creatio ex nihilo, que significa do latim criado do nada. Então só Deus é capaz de criar. E nós somos excelentes, exímios transformadores, mas nós não criamos coisíssima alguma. E até Michelangelo, quando conclui a estátua do Davi, um crítico vem dizer a ele: nossa, linda essa obra, como você o criou? Eu não criei. Ah, como assim? Não, ele já estava dentro do mar, eu apenas o libertei. Michelangelo não estava dizendo sobre as suas características, sobre o seu conhecimento como escultor, ele estava dizendo da sua inspiração. Ele entendia que aquela ideia não era dele, veio a ele. Então ele falou: ele já existia, eu apenas o libertei, porque Deus é o ser criador. Então, se ele nos criou da forma que é, por que fazer diferente com Jesus? O importante é que Jesus tinha um espírito diferenciado. O habitante daquele corpo, geneticamente sido somado de Maria com José, o espírito era proveniente de Deus, como todos nós. Espíritos somos provenientes. A genética é dos nossos pais, mas o espírito é de Deus. O problema todo é o seguinte: eu não sei se tem algum rustanguista aqui. Se tiver, vou repetir a ideia de Voltaire. Não posso concordar com uma única palavra do que dizes, mas lutaria até a morte pelo meu direito de dizer. Respeito, mas eu não sou rustanguista nesse aspecto, eu sou kardecista. Kardec deixa claro que Jesus teve um corpo humano natural. A Bíblia, o texto sagrado, diz que após a morte física, ali sim, ele estava num corpo fluídico, porque o evangelista Mateus relata que Jesus entra num ambiente que está fechado. Por que alguém diria que fulano entrou num ambiente fechado? Para dizer claramente que ele transpassou pela matéria. E nós sabemos que um corpo fluídico é matéria, mas também tão quintessenciada, não tanto quanto pelo Espírito, mas capaz de transitar entre os átomos da matéria. Então Jesus entrou num ambiente fechado. E interessante também que também sabemos que um corpo fluídico nunca é perfeitamente como o nosso, desenhadinho. Tanto que o texto de Mateus também diz: só o reconheceram na forma de saudar, de fazer a saudação e de partir o pão. O que é um rustanguista? Rustangue
é um estudioso, a Febe, inclusive, edita os livros dele por força, né, da documentação da própria Febe, que é obrigatório, e se eu não me engano está no estatuto da Febe, que ela tem que editar Rustang. Rustang defendia, entre outras coisas, que Jesus havia vindo num corpo fluídico. Não material. Não material. Não orgânico. Não é genético. Ele absorvia o material dos doadores e formava um corpo materializado. Aí Maria era viva nesse caso. Neste caso, sim, o Rustang defende, inclusive, esse processo por conta disso. Misericórdia. Para aí, para Dedanha, João Pimpor. Fala, Maurício. Na verdade, a gente percebe essa questão, essa celeuma toda em torno da Trindade de Maria, por causa do ranço, do tabu de ver o sexo como uma coisa feia, como um pecado. Sim. E se Jesus tivesse vindo de um ato sexual, seria um pecado. Exatamente. Então tiveram que inventar uma Maria Virgem, um pouco isso, para conciliar com os conceitos da Igreja Católica. E Jesus, a cada momento das suas passagens, ele quebra esse paradoxo, esse paradigma, que ele diz assim: o Filho do Homem. Cabe ao Filho do Homem, ou seja, eu sou filho do homem, sou filho de Deus. É espírito como nós, mas ele estava ali na forma física. O texto de Mateus também relata que quando ele sua, ele transpira sangue, e o corpo fluídico não transpira sangue. A gente analisar bem, ver mais profundamente, não é um porquê, mas saber o espírito naturalmente ele tem um espírito também, de acordo com a fala do espírito, é isso? Nós não vamos comparar o nosso corpo com Jesus, por exemplo. Vai falar que Jesus era um pouco só fluido, tinha dor e dolor e tudo mais, aquilo é necessário, mentira. Mas alguém fazia ficar com o corpo. A gente não pode esquecer, Roque, que Ele não era assim, né? Rustang era um grande pesquisador, um grande estudioso. Então ele tinha bons argumentos. Mas é minha opinião, parece ser a sua também, que os argumentos dele não são factuais a ponto de nos convencer. Um monte de pesquisa dele também era muito Exatamente. E agora só se pode emitir um juízo acerca de Rustang quem já leu os 4 evangelhos de Rustang. Senão não se pode emitir juízo. A primeira coisa que ele não adota é o critério de vários méritos dos 4 evangelhos que foram historiados por uma só nele. E a ressurreição depois da crucificação? Pois é, esse também é um dos grandes argumentos. Jesus, se fala de ressurreição, a ideia da palavra ressurreição é reaparecer, ressurgir. E Jesus realmente se torna ressurreto quando, após a morte física, ele se mostra vivo para os apóstolos. Então ali ele está no processo chamado ressurreição. Ele voltou, o mesmo Espírito, no mesmo momento, já não num corpo físico comum, adaptado. Nós costumamos dizer que Jesus matou o maior medo nosso, mas nós continuamos com esse medo. A morte. Existe um livro escrito por um dos grandes teólogos do século XX, que ele diz nesse livro o seguinte: o nome do livro dele é A Morte da Morte na Morte de Cristo. Oi? É complicado. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, quando Cristo morre, ele matou a morte, porque ele se mostrou vivo. Morri, vocês não viram morrendo? Eu estou aqui. Aliás, Então a morte morreu. Mas nós continuamos. Quem gostaria de ir para o céu? Da forma que nós entendemos, estar no paraíso celeste, junto dos espíritos superiores, quem gostaria? Levanta a mão. De nós, levanta a mão. Quem quer morrer? Não, se não morrer, não vai para o céu. Todo mundo quer o céu, ninguém quer morrer. Paulo de Tarso diz: não há lugar para o sangue nem para os ossos. Nas lides celestes, nós temos que morrer. Aliás, está sabendo, tá, que Jesus teve essa notoriedade toda, independente da religiosidade, justamente porque ele matou a morte. Então Jesus saiu desse, independente, né, de toda a filosofia, de tudo aquilo que ele ensinou, né, ele venceu a morte. Pois é, e ele deixou claro. E quando ele fala do templo que seria encerrado, seria destruído, mas seria reerguido em 3 dias, ele está falando da presença material dele. Tanto é que realmente os apóstolos deixaram de ver realmente Jesus, visualizá-lo, menos de 24 horas. Porque virou um corpo, tal, tudo isso.
E de repente fala que eles são reconhecidos pela sua forma de saudar, que ele saudava com a paz do Senhor. Ele dizia Shalom Lechem. Shalom Lechem. Lechem. A resposta é o inverso das palavras. Lechem Shalom. Então, Shalom Lechem. A paz seja convosco, convosco seja a paz. Mas Shalom é paz em hebraico, mas também, de acordo com João Evangelista, é um dos nomes de Deus. O que acontece? Não, Jesus falava hebraico. O aramaico é a língua mãe do hebraico, porque vem do Império Arameu. Então o hebraico era uma língua adaptada do aramaico, tanto que o aramaico é mais vocalizado, o aramaico tem mais vogais. Mestre em aramaico é Rabone, mestre em hebraico é Rabi. Então são línguas semelhantes ao português de Portugal, ao português do Brasil hoje, que já são muito diferentes. Afinal de contas, aqui você vai para o fim da fila. Para Portugal você vai para o rabo da bicha. Eu não me lembro o nome dele agora, mas depois vê através da página do André que eu vou mandar, no Facebook dele que eu vou mandar, porque inclusive quero colocar o nome dele em português, porque esse nome é o nome original em inglês desse livro, e no Brasil, se não me engano, ele ficou com o nome de A Morte da Razão. Não existem perguntas idiotas, existem idiotas que não perguntam. Seria que a concepção de Jesus teria sido sem o recurso de um homem, certo? Mas não pressupõe que não possa ter havido relação. Então, assim, a gravidez mineral, faço a referência, sem cultura mineral, não caracteriza a imunidade. Hoje, com o conhecimento que nós temos. Agora, em falar em partenogênese, eu não conheço também nenhum mamífero, ser evoluído, que tenha tido partenogênese. Não, mamífero não, mas isso acontece entre os lagartos. Inclusive descobriu-se há pouco tempo que o dragão de Komodo pode passar pela partenogênese, que é um lagarto. Não é humano, não é um mamífero, mas pode. Você conseguiria, através das manipulações genéticas, transformar o X1. Mesmo esses sistemas que faz clone. É clonagem. Tem uma opção para clonagem. É possível, sim, se pensar que Jesus chegaria para a questão de você um pouco. Sim, mas aí é o que eu falei. Nós precisamos respeitar a opinião de Rostang, mas eu não sou adepto dela. E Rostang, na verdade, ele tenta colocar Jesus no corpo fluídico exatamente para alinhavar a virgindade de Maria. Mas aí é um direito dele, ele é um pensador estudioso e, portanto, ele já merece o meu respeito. Mas eu discordo porque a natureza segue o seu percurso natural. E o corpo, senão daqui a pouco, para o espírito ser evoluído, ele teria que nascer sem a presença do homem. Ah, o fulano é espírito evoluído? Não, por quê? Porque ele precisou do homem e da mulher para nascer? Por quê? Porque Jesus era evoluído, evoluidíssimo, e não precisou. Aí nós vamos criar esse tipo de argumento. E nós precisamos provar que Jesus nasceu de forma natural. O espírito que habitou aquele corpo é de uma grandeza que nós não temos ideia. Mas o corpo era geneticamente humano. Emmanuel fala que Jesus demorou 1 milênio, né? 1000 anos. Se preparou para readquirir o perispírito, né? Pesado. Restringimento energético dele para que ele pudesse aguentar aquele corpo. Agora eu costumo dizer o seguinte, agora eu quero saber, agora que a gente descobre quem tem uma raiz ainda muito forte católica romana, quero que vocês vão lá no pátio agora e digam assim, 3 vezes olhando para o céu: Maria não era virgem, Maria não era virgem, Maria não era virgem, sem medo do raio cair na sua cabeça. Se você conseguir, você se libertou dessa raiz católica romana. Fazendo isolim, né? Gente, tem tudo bem? Mais perguntas? A ressurreição acontece quando um corpo é declarado morto
E a pessoa volta naquele mesmo corpo. Volta no mesmo corpo. Então Jesus... Não seria uma ressurreição conforme eles mesmos apregoavam. Não seria. Tá? Seria o caso da filha de Jairo. Seria o caso de Lázaro. Inclusive Lázaro é interessante que ele já estava liberado mesmo. O espírito já estava se desligando. Quase que o filamento prateado estava se esgotando. Jesus veio e refortaleceu e falou: volta, porque é necessário que você esteja aqui. Agora, com relação a Lázaro estava com o corpo quase podre. Não era então para ele continuar com o corpo apodrecido? Sim ou não? Não. Não, porque se alguém conhecia como manipular os fluidos, era o tal do Yeshua. Esse sabia manipular fluidos. Ah? O que acontece é que o relato bíblico é que o corpo dele já estava muito adiantado de decomposição, porque, não sei se você sabe, mas os decompositores do nosso corpo estão no nosso corpo, não está na terra. No nosso corpo ele se decompõe naturalmente. Se você colocar a sua mão embaixo do microscópio, você fica horrorizado de ver as coisas mexendo na sua pele. Então, quando o corpo não dá sustento mais para a alma desencarna. Desencarne não é um ato que a alma decida sair, mas é o ato de o corpo não mais suportar a presença da alma. Então ele já começa o processo de decomposição ali. Só que, automaticamente, o indivíduo voltando, Jesus, conhecedor da manipulação de fluidos, ele corrigiu aquilo ali para que o corpo dele... Nós vamos perceber algumas outras coisas, por exemplo, descendo do monte, após o Sermão do Monte. Se tudo correr bem, nós falaremos do Sermão do Monte no próximo horário. Uma nova tradução, a tradução correta do Sermão do Monte. Descendo do Sermão do Monte, um homem se aproxima de Jesus e fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Para quem não sabe, na teologia nós chamamos de misericórdia o ato imerecido. Não fiz nada para merecer, mas Deus gratuitamente te dá, por amor. Sempre da parte de Deus é amor. Nós definimos como é esse amor para nós conseguirmos compreender. É um ato de amor, nós chamamos de misericórdia, porque é um ato de amor sem que tenha sido feito nada por merecer. Mas essa palavra é protestante, não, está na obra de Kardec, é só estudar. Então, por ato de misericórdia, ele pediu a Jesus: olha, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim: o que queres de mim? Ele falou: se tu quiseres, meu Senhor, eu serei limpo. Aquele homem estava tomado pela lepra, que é a época chamada lepra, hoje conhecido como mal de Hansen ou hanseníase. E Jesus colocou a mão no rosto dele e falou assim: então eu quero, seja. E ele contou aí a narrativa que ele começou a sentir uma coisa estranha no corpo, ele começou a tirar as roupas e as pessoas viram as últimas feridas desaparecerem. Então Jesus tinha condições sim de fazer isso. É uma questão natural de manipulação dos fluidos. Então, é certo que é muito mais simples por não ter sido sepultado embaixo da terra, que facilitaria muito o processo de decomposição. Existe, se eu me engano, até uma foto, um desenho que vocês colocaram no corredor, de Jesus assim, e uma múmia na porta, que seria Lázaro, sendo que Lázaro foi como que mumificado, foi enrolado. E aí Jesus falou: desata-o porque ele está vivo, Solta. Sim, Jesus é capaz de fazer, e nós, usando uma ligação com Jesus através da fé, nós também conseguimos. O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos fala que João e Pedro estavam indo na direção do templo Formosa, o templo de Formosa. E em algum momento tinha um homem lá que era um homem coxo, e ele, coxo, porque o pé não dá firmeza para se manter de pé, e ele dependia de que alguém o levasse e o buscasse todo dia da porta do templo, que ele vivia das esmolas. E esse homem notoriamente não olhava no rosto de ninguém para vergonha, e porque, para a cultura do povo hebreu e de outros povos, naquela época pelo menos, todo indivíduo que tinha alguma deficiência, ele era marginalizado, ele era lançado à margem. Então ele não era respeitado. E eu sei que ele não olhava para eles, porque quando ele fala uma esmola, Simão Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós.
Então ele não estava olhando. Aí, de acordo com o registro de Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, ele diz que naquela hora Pedro olhou para ele e emitiu uma das frases mais lindas que tem no Sagrado Escritura. Ele diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Cristo, levanta-te e põe-te de pé. Naquele mesmo instante o homem foi curado. Então manipulou-se os fluidos físicos dele por uma ligação íntima que Simão Pedro havia adquirido com Jesus. Pedro não era exímio manipulador de fluidos, mas conseguiu, através dessa ligação com Jesus, fazer. Você falou que nós somos capazes de fazer isso também. Sim. Então uma pessoa passiva, com experiência, deve ter passado Sim, o capítulo, eu não me lembro se é o capítulo 14 ou 15, eu acho que é o capítulo 14 de João. Ele diz, Jesus diz assim: aqueles que me ouvem e creem em mim serão capazes de fazer o que eu faço e coisas ainda maiores. Então, se ele era capaz de curar, nós também somos, desde que estejamos em ligação íntima com ele. Mas ao mesmo tempo é preocupante quando ele diz: pedirei ao Pai que envie ceareiros, pois é grande a seara e são poucos ceareiros. É uma vergonha para nós, porque nós ainda decidimos ver os outros trabalharem e não colocamos a mão na massa. Por isso a seara é tão grande e falta tanto ceareiro. Nós vemos aí no trabalho aí da Pagel, chamando o grupo aí para trabalhar, alguns escondem o crachá, foge. Isso é normal, isso faz parte da humanidade, mas não é o ideal. O ideal é que nós assumamos os nossos compromissos para que nós possamos crescer e ter moral de cobrar dos filhos os compromissos deles. Podemos? Existência de Jesus. Davi Strauss, teólogo alemão, afirma no seu livro A Vida de Jesus que a história de Jesus é quase que inteiramente mitológica. Interessante é que é um cara para ser respeitado, porque é um teólogo, não por isso, mas porque um teólogo normalmente defenderia ideal divino. Não é assim, mas ele fala: não, pelo que eu consegui pesquisar, pelo que eu vi, a minha opinião é que é um mito. O Talmud, para quem não sabe, é o segundo livro da importância para o povo hebreu. O primeiro é a Torá ou Tanakh. Porque você está perguntando por causa das vogais, eu estou falando da vogal cultural, Tanakh. Pois é, fala isso 20 vezes e depois você começa comigo. Tanakh. O Tanakh é o mais importante, que é o Velho Testamento, e o Talmud é o segundo livro, que é um livro de debates rabínicos, onde os rabinos, lendo a Torá ou o Tanakh, debatem e cria-se ali alguns conceitos. Esses conceitos são registrados na história através do Talmud. O Talmud diz que Jesus não passava de um mágico que havia aprendido as suas artes no Egito. Mas o Talmud chama em outro momento Jesus de enganador. Isso aí é triste, ou não? Ele já não existia, mas ele passou a existir. Exatamente, André. É isso aí. Pelo menos o Talmud nos diz que ele existiu. Porque eu não conheço ninguém que falou mal de uma bicicleta listrada de amarelo, vermelho e roxo, de 4 rodas, que andava sobre a ponte Rio Niterói no dia 3 de março de 2002. Porque isso não existiu. Então ninguém relatou isso. Mas se o Talmud fala dele, é porque ele já existe. Seríoco, que era um dos grandes heresiarcas, é um dos pais da gnosologia, da gnose. A gnose, esse Seríoco é um dos chamado heresiarca, por quê? Alguém sabe o que é a exceção? Não, acho que os jovens que eu falei não estão aqui hoje não. O que é herege ou heresia? Professa contra uma ordem dominante. Exatamente, é pensamento diferente. Se eu penso diferente de você, com relação ao seu conhecimento, eu sou herege. E, por processo conhecido na língua portuguesa como catacrese, não põe o nome dos filhos de vocês de catacrese, não. Mas é um nome. A catacrese é um processo que toda língua passa, na língua portuguesa recebe esse nome, que é o momento em que a palavra perde seu sentido original por causa da extensão dos sentidos.
e o sentido original chega, em algumas vezes, a desaparecer dos dicionários. Por exemplo, preciso de uma mulher, não esteja com medo de mim, levante o braço. Então todas as mulheres estão com medo de mim, né? Se eu digo para você assim, eu acho você uma mulher vulgar, o que vem na sua mente? O que eu disse para você? Eu sou popular. A maioria. Parabéns. É comum. A palavra ignorante. é A pessoa não tem ignorante, você simplesmente ignora, não quer dizer que você é um estúpido, né? Pois é, exatamente isso. Quer dizer comum. Vulgar vem do latim vulgaris, quer dizer comum. Só. Então por que vulgar? Por quê? Porque a realeza se vestia cheia de joias e as mulheres do povo eram comuns, se vestiam mais simplesmente. Entende, beleza? E quando dizemos que nós somos espíritos medíocres? Medianos, de nível médio. Mas você chega para alguém e você é medíocre, por que você está me ofendendo? Não estou te ofendendo, você é de nível médio. Cirinto, então, que era heresiarca, um dos grandes hereges da história, porque falava contra o pensamento dominante da época, ele afirma que Jesus não era fisicamente real, mas uma projeção, uma emanação de Deus. Veja bem, aquele não existia, aquele passou a existir, aquele só não existe fisicamente. A doutrina do Espírito defende que ele é o guia e modelo da humanidade. É isso que ele é. Até que tudo bem? Agora, aí nós estamos. Hoje não tem almoço, beleza? Nós somos espíritas estudando para sermos melhores. Os espíritos mais elevados não precisam comer. Sou vulgar. Vamos combinar aqui então de deixar nesse tempo final o Santana fluir, para a gente deixar um pouquinho as perguntas só para a gente aproveitar, tá bom? História. Existiu um Jesus histórico? Há um debate dentro da teologia se Jesus era realmente um personagem histórico ou meramente teológico, filosófico. Jesus era a representação física de uma ideia. A filosofia é isso, o amor ao conhecimento. É uma forma de definir um meio para seguir. É um conhecimento que eu defino como um meio pelo qual eu quero me projetar. Então Jesus seria só isso, uma filosofia, uma forma de viver, uma forma de ver as coisas? Ou ele seria alguém fisicamente existente? Não podemos esquecer que na época de Jesus tinham aproximadamente, de acordo com Flávio Josefo, historiador dos hebreus do século I, aproximadamente 8 Yeshuas naquele período. Inclusive um deles é famoso, mas não pelo primeiro nome, de quem ele era filho. Jesus disputou a preferência do povo contra quem? Contra quem? Contra o filho de Abás, Bar-Abás. Este indivíduo também se chamava Yeshua. Por isso a pergunta: vocês querem o Messias ou o filho de Abás? E eles escolheram o Messias, né? Não, o filho de Abás. Jesus também cura um cego de nascença, cujo nome dele é? Mas não passa nem perto. Ninguém sabe o nome dele, a não ser o próprio Cristo. Ele era filho de Timeu. Mas o nome dele eu não sei qual é. Ah, mas isso aí não tem como, não tem não? Você tem irmão? Qual o nome do seu irmão? Josmar. Sabe quem é? Irmão Josmar. Pô, sou muito amigo do seu irmão, pô, legal, tá? A conversa acaba e quem é ele? Quem é ele? Irmão de Josmar, que eu não tenho a menor idade do nome, que eu só falei da referência. Assim como há muito tempo a minha esposa tem sido Eliette do Santana.
Ela não me pertence, não, mas ela é tudo que eu tenho. Na história, Jesus é citado por grandes historiadores, pessoas sérias. Tácito, que viveu entre 56 e 117 depois de Cristo, ele fala sobre ele. Historiador romano, ele fala sobre a existência desse Ésua, desse atrito que ele teve, desse levante filosófico que ele gerou. Porque Jesus não levantou militarmente ninguém, foi um levante filosófico. Suetônio também historiador romano, que viveu de 69 a 141 depois de Cristo. Plínio, chamado jovem, porque era neto de um homem chamado Plínio. Ele era chamado Plínio o segundo, ou o terceiro, mas era comumente conhecido por nós na história como Plínio o Jovem. Ele viveu entre 61 e 114 depois de Cristo. Ele também cita acerca de Jesus. E, por final, nós encontramos o historiador dos Hebreus, num livro que tem o tamanho da folha A4 e é mais ou menos dessa espessura, que é mole de ler. Molinho, chama a História dos Judeus, a História dos Hebreus. Flávio José. Ele também fala da existência dessa criatura que arrumou uma confusão naquela época. Mas agora eu pergunto, porque existe uma pergunta que não quer calar, porque o encontro se baseia nela. E vós, quem dizeis que ele é? Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos. Agradeço a Cogel por me receber, braços tão abertos, tão abertos. Agradeço a você, André. Desejo a você a bênção do profeta Isaías. Isaías diz que aquele que recebe em sua casa e deixa um profeta do Senhor falar, receberá suas bênçãos em dobro. Eu te agradeço por me dar essa oportunidade de falar na sua casa, na sua terra. E por respeito a isso, eu desejo que o Senhor dobre as bênçãos da sua vida. Eu agradeço acima de tudo a Jesus, porque Jesus já me salvou. Eu sou salvo. Jesus me salvou das trevas da ignorância e das amarras da preguiça. Ordenou que eu estudasse e falasse sobre Ele. E eu afirmo sem nenhum medo, essa é a única coisa que eu faço por amor na minha vida. Falar do meu Senhor e Salvador. Ele me disse certa vez ao pé do ouvido: não te limparei nenhum dos crimes, mas eu estarei com você até o fim, até que você pague pelo último deles. E é por isso que eu glorifico a Deus, porque na plenitude da perfeição Ele não se esquece de um fracassado, de um trapo de imundície como eu. E é por isso que eu glorifico. Repito as palavras de Agostinho, Aurélio Agostinho, o bispo de Hipona, quando ele fala do encontro com Deus, da maravilha que é isso. E encerro, mais uma vez agradecendo a todos, pedindo ao Senhor que abençoe a cada um aqui, e a cada família aqui representada, a cada grupamento religioso aqui representado. Agostinho diz assim: apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior das aventuras, encontrá-lo, a maior de todas as realizações. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu gostaria, Santana, de te agradecer pessoalmente e também em nome da coordenação da Cogel. Afinal de contas, você deixou, como você disse, o seu lar também, a sua esposa, que eu acho que deve estar todo mundo curioso para conhecê-la, a Eliette, eu pelo menos estou. Então já fica o convite para uma próxima oportunidade, uma próxima Cogel, você retornar e trazê-la para estar conosco. Não é, gente? Olha só, temos ainda no nosso tempo uns 10 minutos. E aí eu acho que o pessoal tem perguntas? Tem? Podemos aproveitar, Santana? Vem cá. Soldado no quartel que é cadeira de fábrica. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Buscá-lo, a maior das aventuras. Ou procurá-lo. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações.
E tem uma outra frase bonita também, de Vicente Paulo Vitor, que ele diz assim: a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. É uma boa frase. Principalmente no caso de vocês comigo. Vocês foram absolutamente caridosos comigo. Ok? Ninguém tem perguntas? Por favor. Da palavra? Pois é, a palavra virgem tem a ver com pureza. Mas a pureza não quer dizer física. Era alguém que também poderia não ter sido tocado pelo mal. É o caso de Maria. Maria viu um levante, viu 2.000 pessoas sendo crucificadas e ela não se revoltou, o mal não fez parte da vida dela. Ah, porque a já nasceu assim? Não, nós somos espíritas. Sabemos que é uma criatura que evoluiu a esse ponto. Ela, naquele momento, na personalidade de Maria, ela não foi tocada pelo mal. Então era alguém de absoluta pureza. Tanto que quando o anjo, que na verdade a palavra ângelos vem do grego mensageiro, emissário, vem dizer a ela que ela vai receber o Messias, se fosse para uma das mulheres de hoje, ela ia falar: ah, que isso, eu não mereço. Quando você fala não mereço, Deus deve ter errado. Ela não fala isso, ela fala: se é essa a vontade do meu Senhor, eu recebo. Era alguém absolutamente consciente do amor de Deus e da grandeza. Então, ela não havia sido tocada pelo mal. A Dedanha 01, Joaquim Povo, fala assim. Fala, garota. Serginho Grosa. Fala, garota. Parece, gente, uma coisa que eu estou isso aí, me vai dar dúvidas. Quando se trata da interpretação. Jesus no Yeshua? Ah, Yeshua. Das interpretações, não é interpretação, Traduções. Então, em alguns momentos você encontra, é do grego, é do aramaico. Então, essas traduções, depois, ou durante, né, o processo da vida de Cristo, quem foi surgindo, como chegou até nós, quem realmente fez esse trabalho, fez com que chegar até aqui. Tá, vamos lá. Primeiro, se fala de hebraico, aramaico e grego. O texto original que se tem é que o Velho Testamento está em hebraico com trechos em aramaico. Um dos trechos mais famosos é o capítulo 7 ao 12 de Daniel, que está em aramaico. Então você vê que é um livro que foi composto, não é o mesmo autor. Né? É um livro que fala, inclusive Daniel, apesar da obra ser pequena em aspecto de texto, a grandeza filosófica e teológica o eleva à condição de profetas maiores, dos profetas maiores. Né? O grego é o que nós temos do Novo Testamento, porque o grego é a segunda língua do Império Romano. Tanto que alguns de nós aprenderam na escola que qual é o nome do Império? Império Greco-Romano. Mas aí dá a ideia de que os gregos eram sócios, não eram um povo dominado como qualquer outro, só que a referência grega, por conta de seu berço, a sabedoria, era de tal grandeza, e eles, por conta do comércio, eles eram exílios comerciantes, eles transitavam por toda a região do Império, e as pessoas precisavam falar a língua deles para comercializar com eles. Com isso, criou-se essa segunda língua do Império Romano, passou a ser o grego. Então o grego era muito comum. Jesus usa esse argumento e fala em grego com os não-judeus, porque ele, inclusive, desde a infância, havia aprendido a sua língua pátria e também o grego, como todo mundo. Essa inferência grega produziu esse conceito. Eu, por exemplo, defendo que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, mas ele só se acha até hoje em grego. E quem me ajuda nisso, que é um grande amigo meu, é Irineu, um dos pais da igreja, amigão meu, porque ele me ajudou muito no meu trabalho de conclusão de curso. Que a minha intenção é gerar dúvida razoável acerca de Mateus ter sido o primeiro evangelho. Porque muitos teólogos defendem ter sido Marcos, a fonte, o livro Kelly, que vem do alemão fonte, que os outros, a partir de Marcos, escreveram os evangelhos. Eu defendo que Mateus escreveu em hebraico, porque Mateus é judeu, e escreve o Evangelho de Mateus todo para os judeus. Então não acredito que ele escreveria em grego. É a mesma coisa de um chinês escrevendo para um chinês do Brasil e escrever em português ou em inglês. Não tem lógica. Tá? Não que seja impossível, mas não há lógica. Mas o texto que se tem do Novo Testamento está todo em grego. Não temos. Existe uma tradução que acredita-se ser uma ideia do Novo Testamento na Universidade de Oxford, na Inglaterra,
que é a base para algumas traduções que nós fazemos também. E é um texto que está em hebraico do Novo Testamento. Respondi? Quando você falou sobre Maria, apaixonante que eu vi sobre ela, agradeço pelas informações que você deu, e tem mais biografia sobre Maria além do livro Maria de Nazaré, Olha, que eu conheça, não, existem dentro da teologia sim. Se você quiser depois eu mando para você alguns livros. Mas literatura espírita, pelo que eu sei, quem tem autoridade para falar de Maria, eu só conheço esse livro. E um espírito que me é amigo, não ela é minha amiga, eu sou amigo dela. Eu gosto demais dela, não é minha amiga porque ela está muito acima de mim. Mas eu a amo com todo o meu coração, uma tal de Amélia Rodrigues. Qual que é o nome? Primícias do Reino. Primícias do Reino, Tribo de Deus. A obra dela fala, e ela fala de uma maneira tão fantástica, ela te põe lá. Ela te fala a temperatura, como é que o vento estava. Ela te põe lá, na hora que você olha e fala, meu Deus, eu estou aqui. Aí ela fala o trecho bíblico e depois encerra, por exemplo, Primícias, e encerra uma coisa que nós não vimos a partir dali. Por exemplo, o óbolo da viúva. Jesus fala que a grandeza daquela mulher, porque ela tinha somente 2 moedas, deu tudo que tinha para depositar no gasofilácio. Não põe o nome dos filhos de vocês de gasofilácio também. Gasofilácio é a urna usada para doação, para se depositar. E veio o indivíduo trocando trombone, numa bagunça danada para ir lá no gasofilácio. Ele fez festa, ele queria que todo mundo visse. E Jesus falou, maior é a dádiva daquela mulher, porque ele deu o que sobrava, mas ela deu tudo que tinha. A Amélia Rodrigues, no Primícias do Reino, nos mostra que tem alguém maior. Que Jesus vira na direção do templo de Salomão, e há uma área comum do templo, que é a área externa que a mulher podia frequentar, e ele vê uma mulher varrendo, limpando. E ele disse, maior ainda a dádiva daquela, porque não tendo nada de seu, doou-se a si mesmo. Então, para mim, a autoridade de evangelho, tendo outro espírito, para mim, minha opinião pessoal, quero que fique registrado, Amélia Rodrigues. Se ela falar uma coisa, o outro falar outra, eu fico com ela. Porque a gente tem algumas características. Antes de ser teólogo, eu já era biblista, eu já era estudioso da Bíblia. E ela foi biblista como professora na Bahia. Então, sem dúvida, só alguém que chega nessa ideia de pesquisar, chega lá com, agora eu quero saber, o que você fez dos 13 aos 30, qual é o nome daquele cego, filho de Timeu, é alguém que vai ter essa curiosidade para nos trazer. Como é que foi aquele conhecimento, como é que foi aquela história de Jesus e depois? E ela foi pesquisar e foi nos trazer. Então, eu agradeço muito a ela, porque o nosso conhecimento real sobre a obra de Jesus tem estado muito mais colocado para a Amélia Rodrigues. O livro do Miramês, você já leu? É interessante também, porque Miramês também escreve Francisco de Assis. Agora, eu vou dizer, é uma proposta que eu vou fazer. É um desafio. Eu desafio qualquer um que lê o primeiro capítulo sem chorar do livro Francisco de Assis. Ele ainda fala que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Exatamente. No primeiro capítulo mostra a história de João até ali a morte dele. E é interessante, para quem não conhece o livro, eu não vou fazer vocês perderem nada, porque é só o primeiro capítulo. Ele está fazendo uma pregação, a última pregação que ele está fazendo em Corinto. E em algum momento ele percebe, entrando pela igreja, pelo templo, que nós somos igreja, o local se chama templo. Entrando pelo templo, ele vê os apóstolos, os colegas de batalha, que já haviam todos morrido, vê seu irmão entrando, vê Paulo, vê algumas crianças em forma espiritual jogando pedras, Maria vem entrando para olhar como filho adotivo. E é bonito porque, se eu chorar, já me perdoa, tá? Eu já falei que desafio alguém a ler esse livro e não chorar. Ele diz assim, quando ele olha aquilo, ele bate uma certa sensação de tristeza. Ele está feliz de estar vendo os amigos, mas não está vendo o mestre. Miramês disse que naquele momento ele ouve uma voz atrás dele. Quando ele vira-se, o corpo dele debruça. Quando ele vira, ele já vira em espírito, na direção de Jesus. O corpo debruça. Ele morre trabalhando em nome do Senhor. E essa é a maior glória que nós vamos ter na nossa vida, a maior dádiva, morrer trabalhando em nome do Senhor.
Porque isso só vai nos trazer alegria. Nunca vai nos trazer algo diferente. Francisco de Assis. Miramês e Maria. Ele também. Eu vou conversar e vou ler um pouco. João Nunes Maia. Médio Nunes Maia. Fala você, porque você está com a mão até doendo. Eu adoro. Já. Inclusive eu acho interessante porque eles falam, e é verdade, existem vários registros de nascimento virginal de um Messias. Inclusive Atenas, o deus Atenas, teria tido um filho de maneira virginal também. Não estou te ouvindo mais. Dessa figura de Jesus, que já houve diversas culturas na Bíblia antiga, vários personagens que fizeram essa trajetória já até 13 anos, aí começou a mostrar depois que Jesus aconteceu, quando chega esse meio pegado no final da negação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu não saberia. Bom, o senhor eu já não gostei porque eu não sou tão velho quanto você acha, mas também não sou tão novo quanto eu gostaria de ser. Ainda é você, mas vamos lá. Bom, eu entendo o seguinte, são pesquisas sérias. Mas chega algum momento na sua vida que você tem que decidir por uma questão de fé também. Respeito o que eles colocam. É claro que às vezes eles colocam de maneira irônica, e a ironia, para mim, é a arma dos mentalmente incompetentes. Você não tem competência para argumentar comigo, você usa de ironia. Isso prova quem você é para mim, um incompetente mental. Você não tem condições de argumentar. Então eles são muito irônicos, mas são grandes pesquisadores. Isso são mesmo. Porque, por exemplo, a ideia do dilúvio, existem 256 histórias registradas semelhantes ao dilúvio. Nossa, se Deus matou todo mundo 256 vezes, misericórdia. Então ele se arrependeu mesmo. Porque a Bíblia fala que Deus se arrependeu. Não se arrependeu, porque Deus não erra. Arrependimento é reconhecimento de erro. Mas respeito a opinião deles, entendo que é verdade, a pesquisa deles é verdadeira, mas você percebe ali não a intenção de mostrar outras opções, mas de tentar te convencer. E a ideia de convencimento também não é agradável a nós espíritas, porque nós não temos que converter ninguém. Não é a nossa função. Nossa função é falar quando alguém nos pergunta. Mas eu respeito o trabalho deles, o trabalho de pesquisa. Não aceito, volto a dizer lá em Voltaire, respeito, mas não aceito essa ideia de que seria somente um mito copiado, mas não sei. É difícil, tá? É difícil, porque chega uma hora que é uma questão de fé. É assim. Por isso a doutrina é baseada em ciência, filosofia e religião. Ao momento é uma questão de fé. Eu sou militante da Interclasse, mas a crítica ao sistema financeiro, que não só a religião, o sistema financeiro, que nem os bancos fazem Interclasse falar muito, como que os bancos dominam a história da sociedade. Os bancos, a ideologia em si, por isso eu defendo a Interclasse, então a gente futuramente falar mais sobre Peter Joseph. Seria bom depois pegar, eu não sei como é que se escreve o nome, eu sei que o nome parece ser um nome alemão. Espírito do tempo, espírito da época. Então, pesquisar sobre eles, assistir os vídeos, e cada um tirar os seus próprios, fazer a tábula rasa. Ouça, apreenda e compreenda. Não é obrigatório aceitar. Sem dúvida vão dar muitos argumentos para nós também. Mas o importante... Agora é a vez do rock. Principalmente a vez do rock. Alan, você conhece alguma música de heavy metal? Não te ouvi, rock, perdão. Aproveitar sua capacidade, uma dúvida minha. Se você comparou isso também, na primeira vez, a gente era para ser reserva para ele. Não explicar uma coisa disso. Eu talvez você fala sobre isso aqui, uma certa entusiasmo até, mas eu me lembro, lá no escritório, que havia uma certa reserva do Miramês, a literatura dele, o trabalho dele, mas essa palavra para a gente o que acontece é o seguinte, isso aconteceu com o Ramatiz, algumas pessoas não leem Ramatiz de jeito nenhum, eu acredito, vou ser bastante honesto, essa é a minha opinião, isso para mim vai contra a tábula rasa, isso é preconceito. O que é o preconceito? É nem sequer deixar o outro falar. Por isso, Descartes propõe a tábula rasa. Vai e ouça, entenda tudo, aprende tudo. Agora sim, você analisa se vale a pena ou não. A maioria de nós já chega e quando vê um protestante com a Bíblia na mão, E vem.
E você deixa ele falar, quem sabe vai falar uma coisa que vai te tocar. De repente você está triste, ele vai falar assim, ele vai abrir o Romanos 8, 28. Vocês conhecem o texto? Não? Então lá em casa abre a Bíblia, está lá no Salmo 23, no 91, comendo poeira. Romanos 8, 28, Paulo de Tarso diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E isso é uma verdade. Fala. A questão da permanência de Jesus após a sua morte e a sua ressurreição. Quanto tempo Jesus ficou com os apóstolos? Você como precisar para a gente quantas vezes ele apareceu e qual o peso que você acha que isso deu para a sustentação do Evangelho? Exatamente, dos seus ensinos da sua vida. Não, na verdade ninguém sabe precisar, porque apesar da Bíblia citar alguns estudiosos dizem que poderia ter aparecido outras vezes também. Mas a importância dele ter se mantido presente mesmo após a morte física é absoluta. Porque se ele tivesse morrido e não aparecesse mais, tudo que ele havia ensinado cairia por terra. Porque esse reino do céu não teria como saber se é verdade, não teria como ele dizer que nós continuaríamos vivos. E ele voltando e se mostrando, eu estou aqui, ele provou para nós que tem continuidade sim. E que então realmente essa história é verdadeira. Não é uma história com E, mas é com H. Existe realmente um processo científico ali. Existe esse reino realmente. E foi isso que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Inclusive ele ter se mostrado a Paulo de Tarso, a conversão de Paulo é muito bonita. A maioria das pessoas não tem, talvez, um conhecimento mais aprofundado, mas na teologia nós chamamos de apóstolo só e somente só quem é chamado diretamente no trabalho por Jesus. Então a história, dentro da teologia, só tiveram 13 apóstolos, os primeiros 12 e Paulo de Tarso. Ninguém mais é apóstolo. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. 4 evangelhos. Quem são os evangelistas? Marcos, Mateus, Lucas e João. Quem era apóstolo dos 4 e quem não era? Marcos não era. Então vamos lá, quem era? João, só João. Olha, eu vou deixar bem claro. Mateus, a sigla de Mateus é MT. Quer dizer, o melhor de todos. Tá? Para mim é o melhor evangelho dos 4. Mas, sou obrigado por força teologista a estudar todos. Mas para mim, Mateus é o melhor. João e Mateus são os apóstolos. Lucas era grego. Portanto, o escrito de Lucas, no Novo Testamento, é até gostoso de se ler para nós que somos estudiosos de línguas, porque é um grego limpo, um grego acadêmico. Isso, inclusive, é usado para fazer a comprovação absoluta que Atos dos Apóstolos também é dele, porque é a mesma estrutura literária, o mesmo indivíduo escreve ali. Lucas era grego, os apóstolos eram todos judeus. Marcos também não era. Ele era conhecido como João Marcos. Crê-se que ele era criança quando Jesus estava fazendo suas pregações e chegou a ver Jesus e se encantou com ele. E mais tarde ele se tornou discípulo de Pedro. Lucas se tornou discípulo de Paulo. E eles passaram então a escrever sobre ele. Não o viram, mas bendito aquele que nunca me viu, mas mesmo assim creu em mim. Olha, você está perguntando, hein? Eu vou te contar uma história, hein? Vou te contar. Tem que cuidar dessa. Você fala uma coisa, né? Que despertou, que falou que os apóstolos eram judeus. Sim. Eu fui experiência esse dia para fazer uma conversa. E você sabe por que eram 12? Por que Jesus não escolheu 11? Por que não 10? Por causa das 12 tribos. Jesus estava querendo dizer que numericamente ele era o centro das 12 tribos. Os 12 se reúnem ao meu redor, porque eu represento o Senhor de todas as coisas. Eu achei interessante os apóstolos eram judeus. Sim. E eu fui experiência que eu vi agora, que eu estava até igual. Esse cara tem um judeu, não tem Jesus na cabeça. Esse apóstolo não tem judeu. Segundo ele falou, o judeu tem Jesus.
O que acontece? Jesus é visto pelo judaísmo como o Talmud relata, um mago enganador. Alguns, para talvez não serem tão agressivos, eles dizem que ele era um profeta de terceira categoria. E alguns apenas dizem que ele é um débil mental que estava andando pelas ruas, falando um pouco. Por quê? Tanto que o judeu ainda espera o Messias. E interessante para o judaísmo, o agravante é que o Messias só virá após a reconstrução do Templo de Salomão, que tem no seu centro geográfico hoje uma mesquita. Pensa bem, para reconstruir esse templo tem que derrubar a mesquita. Mexe, você vê. Seu nome? A data de nascimento de Cristo talvez não fosse no 25. Não é. Não é. E tem relação talvez com o solstício inteiro. Sim, mas não somente isso. Falo sim. Não, a igreja deixou muito claro quando defendeu o 25 de dezembro, a igreja deixou claro a época. Nós não sabemos a data. Vamos instituir para se comemorar isso. Então nunca houve crença real nessa data. Não era possível, por conta do local, por conta do clima diferenciado. Vamos lá. Eu sei que existe um espírito aí que é de uma certa grandiosidade, que defende respeito, mas não concorda. Lembre-se que os espíritos elevados não são perfeitos, são elevados, não concordam. Mas a igreja defendeu o 25 de dezembro porque existia uma festa que à época conhecia, um dos nomes conhecidos dessa festa era a festa do solstício, que era conhecida também como festa da deusa Mirtes, da deusa do sangue. E era uma festa equivalente a esse período triste que nós estamos passando hoje no Brasil, neste momento do carnaval. Então, por conta disso, instituiu-se que o dia do nascimento do Salvador fosse exatamente esse dia, para acabar com essa festa. Alguém aqui já havia ouvido falar dessa festa? Deu sol. A maioria não, então deu certo. Acabaram com a festa. Passou-se a comemorar o nascimento do Cristo. Existe um estudioso, um cientista britânico, que em pesquisa, através da astronomia, verificou-se que, como tudo na astronomia é cíclico, o cometa Halley, por exemplo, vem a cada 76 anos, a Terra gira em torno de si mesma durante um dia, ao redor do Sol durante um ano. Então são cíclicos, os movimentos já são cíclicos. Ele percebeu que existia um brilho muito intenso naquela região, que ocorria por causa do alinhamento de alguns planetas. E este brilho, ele verificou quando teria ocorrido mais próximo do ano 1, quando teria acontecido este brilho intenso. E ele descobriu que esse brilho aconteceu próximo do ano 6 antes de Cristo. Então Jesus era tão diferente que nasceu antes dele. AC, que hoje é tido como antes de Cristo, nós conhecemos muito o AD, que era o após Cristo, que hoje é DC para nós, depois de Cristo. Esse AD que nós conhecemos na história, a igreja passou a chamar de Anno Domini, que no latim, ano do Senhor. Mas houve um momento em que Domiciano, ao assumir o trono, disse: a partir de mim, conta-se uma nova era. Então virou ano de Domiciliano. E a igreja mudou para Anno Domini, ano do Senhor. Então Jesus, na verdade, nasceu antes dele mesmo. Isso é fantástico. Não, Jesus, e a teologia aceita a variante entre 6 e 8 menos. Entre 6 e 8 antes da data que se define. Seria o ano 1. Nós nunca na teologia aceitamos menos que isso. Sempre de 6 para baixo. Quando esse cientista colocou isso, eu fiquei muito feliz. Porque nós defendemos isso. Que a contagem, por conta da avaliação política, de toda a história do momento, não teria sido o ano 1 na nossa era. Então, quando as pessoas estavam tão preocupadas com 2012, eu falei: se preocupa, não, já passou. Eu já estou em 2018, 2012. Para ficar tranquilo, já passou. Ele teria nascido de acordo com essa análise desse cientista britânico. Me perdoe, porque o nome dele me foge. Vou mandar para vocês depois, para vocês terem esse registro. Ele defende que este brilho ocorreu próximo do ano 6 a.C., no mês do nosso calendário atual, em abril. Quem aqui nasceu em abril? Levante o braço. Fica o braço levantado aí. Ele teria nascido
De acordo com esse pesquisador, nós só vamos saber quando chegarmos do outro lado. Às vezes eu faço conta, nossa, no calendário não acontece nada, assim, tal dia, tal hora, era uma quarta, no dia 17 de abril. Tem ninguém que faz 17 de abril, não? Nossa, um dia eu estava fazendo um seminário sobre isso, tinha um jovem que tinha nascido 17 de abril, ele ficou tão alegre, ele falou, motivo de comemoração duplo. Eu falei, amém. Mas sem dúvida, 25 de dezembro, jamais, isso foi instituído, nunca houve a crença real, nunca. A igreja também não tentou enganar ninguém, ela deixou claro, vamos instituir essa data para se comemorar. Ô gente, um dia antes O Papa- olha. O Papa Júlio I instituiu 25 de dezembro, Natal, chama Júlio I. Exatamente, e instituiu. Em nenhum momento ele falou, ele nasceu, não, vamos definir uma data para comemorar. Ele defendeu. Papa Júlio I. Tá alguém? Aqui, ó. Quem é? Então Jesus não Tem ninguém não? fez o que fez. Fala, garota. É o seguinte, 19 para 18, mas também não é 20. As pessoas geralmente se referem a profetas maiores, profetas menores. Sim. Então eu queria saber assim, por que essa modificação, como foi feita essa modificação? Tá. Existem 12 profetas menores e 4 profetas maiores. A ideia de dizer que os profetas são maiores não é pela fé, mas pela obra deixada, pelo registro deixado. Os maiores são os que deixaram o maior registro, maior quantidade de texto escrito. E não os que mais profetizaram, mas os que deixaram o maior registro. Entre eles está o profeta Ezequiel, que quase não entra para o cânon bíblico por conta do capítulo 18. Se você me lembrar, depois eu te conto o que é o capítulo 18 fala. O livro do profeta Daniel, que apesar de textualmente ser pequeno, por conta do que ele fala do futuro, do que mais tarde o Apocalipse vai tratar também, das 70 semanas de Daniel, é um texto muito estudado, muito pesquisado, é uma obra muito grande. A obra, não o escrito. Os outros são o profeta Isaías e Jeremias. São os 4 maiores. Quem que instituiu isso aí? Na Torá também? Foi o mesmo tipo de gente que se reuniu em 325 para decidir que Jesus é Deus. Mas o mesmo também que antes do século II se reuniu para decidir que a mulher tem alma. Formadores de opinião. Mulher tem alma de opinião. Não, quem De acordo com eles, tem. Não, quem for dizer se você vai decidir. Quem fez isso assim? Olha, mulheres, vocês só têm alma porque um grupo de homens se reuniu e decidiu que vocês têm alma. Foi um concílio. Não me lembro o nome da cidade, mas foi um concílio antes do século II. Reuniu-se e um dos bispos do concílio decidiu, questionou: mas se a mulher tem alma ou não? Não vamos entrar nessa discussão. Eles não abriram para o debate e disseram: nós somos todos filhos de Deus, então a mulher tem alma. Mas havia um questionamento, se tinha ou não. E o cara queria dizer que não. Né? Então, os concílios se reuniam e defendiam como pensar. Então, avaliaram as obras escritas de 3 deles, e um deles não era uma obra tão grandemente escrita, mas era um conteúdo teológico muito forte, muito pesquisado. Então, Daniel entrou no grupo. Não, em termos de estudo, não. Isso é só uma subdivisão para entender se existe. Tem um certo valor, mas não absoluto. Porque, por exemplo, Isaías é chamado também por nós de proto-evangelho. Porque Isaías falou tanto do Messias que parecia que estava ali. Inclusive o Sermão do Monte é uma visão que Isaías tem 7 séculos à frente. Você imagina você ser projetado 7 séculos à frente para ver o Sermão do Monte. Então, é o chamado profeta messiânico. E é, para o povo judeu, considerado o maior dos profetas. Então, existe sim um respeito maior por eles, por causa do registro histórico, até no caso de Daniel, pelo conteúdo teológico. Existe sim uma diferença. Mas todos eram profetas. A palavra profetas vem não do hebraico, mas do grego profetás, aquele por quem se fala. Então Deus falava através deles. Então, o que era um profeta à época? Um médium que recebia o Espírito do próprio Deus. Isso não existe, isso não é verdade. Deus não se comunica direto conosco.
mas biblicamente diz que teria sido ele. Nós sabemos que são espíritos elevados que se aproximaram dele e dizia o que Deus tinha que dizer. Sabemos também que você não me lembrou do capítulo 18 de Ezequiel. E Ezequiel quase não entra para o cânon bíblico, porque no capítulo 18, versos 1 e 2 diz assim: jamais repetirão em Israel o provérbio que os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos ficaram enodoados, porque a alma do pai tanto do filho pertencem a mim. Deus falando, que Ezequiel diz: veio a mim o Senhor Yahvé. Este é absolutamente o texto real contra o argumento que foi proposto por Moisés, que aquele que me for infiel pagará até a terceira e quarta geração. Por conta disso, Ezequiel quase não entra, porque ele bate, ele vai contra esse texto. E Ezequiel está certo, porque Deus diz, biblicamente Deus, ele diz: se um homem é injusto diante de mim, se ele come nos montes. O que é comer no monte? É a hora que a gente precisa buscar exegese. O indivíduo ia adorar os deuses pagãos subindo os montes e levava comida para a oferenda. Então, se você comia no monte, é porque você estava oferecendo comida ao deus pagão. Então, para ir, neste momento, o argumento é que você não é adepto de Deus, você adora um deus pagão. E ele diz: se o indivíduo, ainda que ele coma nos montes, que ele não cumpra a minha lei, se seu filho, portanto, não come nos montes e cumpre a minha lei, este será justificado, mesmo que seu pai não seja. Então ali quebra esse argumento, e alguns tentam ajustar. Não, ele falou até a terceira e quarta, ele falou não falou não. Em hebraico ele fala até a terceira e quarta. Só que esse é o pensamento de Moisés, não de Deus. Mas como que você pode dizer isso? Muito fácil. Duas coisas nós podemos falar sobre isso. Os 10 mandamentos falam o que acerca de matar? Não matar, não. Quando? Quando que eu não posso matar? Nunca. Levítico 20, versículo 10. O homem e a mulher que forem pegos em adultério deverão ambos ser levados à praça pública e lá certamente morrerão. Ora, Deus fala para não matar, agora manda matar. Paulo de Tarso diz: o nosso Deus não é um Deus de confusão. E não é. O primeiro pensamento é divino, os 10 mandamentos, tanto que se repete na história da humanidade em vários outros povos. O outro texto não. Aí a outra parte diante de Moisés como legislador, e se nós voltássemos no tempo, eu faria o mesmo que ele fez, porque a língua que o povo entendia na época era o que nós ainda somos assim criados, no conceito judaico-cristão. Nós somos criados pela culpa e pelo medo. O povo entendia o medo, tanto que a palavra muito usada para Deus é: o indivíduo deve ter temor a Deus. Não, você nunca teme a quem você respeita, e você nunca respeita quem você teme. É a diferença entre chefe e líder. O outro texto é quando nós pegamos Jesus falando da separação, do divórcio. Vocês se lembram desse texto? Peguem depois a Bíblia e pesquisem. Ele diz assim: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Quem fez? Moisés. Ele deixa claro: quem permitiu a separação, o divórcio, foi Moisés, não foi Deus. E ele ainda fala: porque no princípio não era assim. Então ali Jesus deixa claro que havia argumentos de Moisés e haviam argumentos do próprio Deus. Uma outra coisa também, que todos conhecem a lei de Italião, olho por olho. Essa é uma lei de quem? Do código de leis mais antigos que a humanidade conhece, escrito no Código de Hammurabi. Moisés achopinhou. Se fosse nos dias de hoje, Moisés seria processado por plágio, porque ele copiou o texto e não citou a fonte. Isso é o quê? Então ele seria processado por plágio. Mais alguém? A questão do pecado. Me disseram que é a última pergunta. Pecado tem a ver com o quê? Por exemplo, pecado tem a ver com toda vez que você reage contra algo que você crê. Eu creio, eu sei que eu preciso amar o próximo. Quando eu ignoro, eu estou pecando, eu estou indo contra a minha própria crença. Então o pecado seria isso. Por exemplo, o pecado original, até hoje a gente acredita que o pecado original tem a ver com sexo.
Pecado original tem nada a ver com sexo. Pecado original é desobediência. E nós até hoje somos desobedientes para a lei divina. Então, quando um teólogo de linha mais protestante, mais endurecida, diz que nós ainda hoje trazemos o pecado, é verdade. Porque nós ainda vamos contra a lei divina. Ainda somos desobedientes. No dia que não formos mais, a gente não precisa reencarnar mais. Ok? Desobediência civil quando às vezes errados com o homem. Aí, nesse caso, é chamado de crime. Mas é um pecado. É um pecado. Desobedecer pelo romano. Santana, muito obrigado mais uma vez. Em nome de todos. A gente gostaria de fazer um registro também das pessoas que nos ajudaram. O Felipe vai estar citando aqui. Tem algumas pessoas que nos ajudaram. Um abraço muito carinhoso para o pessoal que está assistindo pela internet, né? O estudo foi transmitido. Dizer a todos também que nós continuaremos na parte da tarde. A gente vai ter uma oportunidade para quem não estiver envolvido em outros trabalhos na tarde da criatividade. Vão poder continuar essa conversa. A verdadeira tradução do Sermão do Monte. O Santana está me Que horas você vai falar isso? 2h30. 14h30, tá bom, gente? Felipe, faz o agradecimento aqui. Então, só agradecer o pessoal da internet, a Mariana, o Paulinho Guiar e o Glaucio que está assistindo com a gente lá. Dizer que a gente vai voltar às 14h30 e para acompanhar a nossa programação no nosso site, que lá tem todas as palestras que vão ser passadas aí na Cogel. Obrigado a todos.